Fala galera, beleza? Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre o Windows Hello for Business, né? Nada mais é que aqueles computadores que vêm com uma câmera com recurso de visualização, né? Que ele consegue ler sua face ou que vem com a biometria, você consegue substituir pela senha, né? Então fica bem mais fácil a entrada para os usuários, tá? Por padrão, né? Esse tenente aqui é novo. Se a gente clicar aqui em Enrollment, nós temos aqui a configuração do Windows Hello for Business. Por padrão, tá? Ele já vem aqui como Not Configuration, tá? Mas esse Not Configuration, o que acontece? Eu vou abrir aqui uma máquina virtual que eu tenho e essa máquina é a que está dentro do Intune. Então, se eu tento fazer login com o usuário, deixa eu colocar aqui a senha, o que vai acontecer? Na hora que ele fizer login, seja qualquer for o usuário, ele vai pedir para fazer o cadastro do Windows Hello for Business. Vamos ver se ele pede, ó. Você quer utilizar o fingerprint para ser mais rápido e mais seguro, aí você pode dar aqui um sim, configurar e fazer todo o processo, né? O usuário ele pode ignorar, mas toda vez que ele for fazer o login vai apresentar essa tela, tá? Então é uma coisa aí que às vezes acaba que nem todos os usuários precisa ter esse tipo de configuração, vamos dizer assim. Então o que você pode fazer, tá? Então, só recapitulando, a gente vem aqui dentro de Device, Windows, Enrollment, clica aqui no Windows Hello for Business e a gente pode simplesmente colocar aqui Disable, tá? Ele aparece aqui que precisa configurar como preferencial, né? Eu não coloco como Recurred, aí você coloca o mínimo do PIN, o máximo, né? Essas configurações, mas não é obrigatório, tá? Eu só deixo nesse padrão aqui mesmo, tá? Não faço nenhuma alteração e dou um save. O que acontece? Depois que o computador ele pegar essa política aqui do Windows Hello, porque é uma política global essa aqui, tá? Isso é importante para vocês saberem, é uma política do Tenet, tanto que eu não tenho como mudar aqui de All Users, tá? Esse All Users aqui vai para outro caminho. Então, ele não deixa eu setar para quais usuários eu quero setar essa determinada aqui política, tá? Então, às vezes isso atrapalha nas implementações do meu ponto de vista, porque nem todo usuário às vezes precisa ter o Windows Hello for Business, tá? Mas isso é um comentário meu, na verdade, isso varia de cenário para cenário. Então, se eu sincronizar aqui, deixa eu vir aqui, ó, em Settings e forçar a sincronização da política, vamos ver se ele vai até fazer um pouquinho rápido, só para mostrar aqui para vocês. Vou dar um sync, ele demora para fazer o processo aqui, tá? O que eu posso também forçar, enquanto ele está fazendo, eu posso forçar aqui no próprio dispositivo, tá? Windows Device, e vou clicar aqui direto no equipamento. Vou dar um sync aqui. Ele também força, tá? Então é uma forma ali de fazer. Eu sempre falo que demora mais ou menos 5 minutos, assim, é um tempo máximo para replicar aqui no computador. Mas vamos tentar fazer um teste, vamos ver se já vai funcionar aqui a política, tá? Nós já colocamos aqui. Vou fazer um logoff. Vamos tentar aqui a conexão. Bem, fez o logoff aqui.
Vamos clicar aqui na conta, tá? Poderia ser qualquer outra conta, poderia simplesmente digitar o mesmo e-mail, né? Alex, aqui treinamentos.online, tá? É o mesmo usuário que esse aqui, só tô repetindo só o e-mail só para vocês verem, tá? Que o usuário tá logado no Intune. Olha, já traz Alex Katzman. Ó, dessa vez logou sem pedir o MFA, ou seja, você deixando desabilitado, ele não vai pedir para nenhum usuário, tá? Então, isso vai facilitar. Mas, pô, Katzman, preciso habilitar. Tudo bem, se você precisar habilitar, né? Vou voltar aqui em Devices, você já sabe que essa política ela é global, ou seja, ela vai aplicar para todos os usuários. Vamos clicar aqui em Windows, Enrollment, e Windows Hello for Business, né? Se eu tentar, vou voltar aqui na máquina, né? Abrir aqui o PIN, configuração de PIN aqui, setup PIN, sign. Vamos colocar aqui, ó, PIN Windows Hello, ó, ele não deixa eu configurar porque tá desabilitado a política, tá? Então isso é importante vocês saberem. Pô, Katzman, então beleza, entendi que fica aqui desabilitado, not configuration, ele mesmo assim fica pedindo, então o padrão é esse. E como é que eu configuro de forma granular? Primeira coisa que você precisa fazer é criar um grupo, né, dos usuários que você quer permitir, né, esse tipo de política. Então, eu vou vir aqui em New Group. Deixa ele carregar. Um grupo de segurança, vamos chamar de Intune Lab Users. Porque vai ser usuários, tá? Assign mesmo. Não precisa, não vai ser associado a um entra rule. E aqui no admin, eu vou colocar que vai ser só o usuário do Alex, tá? Então, Alex, aqui treinamentos.online e vou dar um create. Perfeito. Você fazendo esse processo, ele criou aqui o grupo. Nós precisamos vir aqui em Devices, Windows, e vamos ter que criar uma política de configuração. Você vai clicar aqui em Create, New Policy, e aqui, na hora de selecionar a plataforma, coloca o Windows 10. Tem aqui a opção Templates, mas está como ficando deprecated, ou seja, provavelmente a Microsoft vai tirar. Então vamos utilizar a nova forma que é com Sets Catalog, Create. Beleza. Vamos chamar aqui de Windows Hello for Business. Certo? Vou dar um Next. Adicionar Settings. Aí eu pesquiso aqui, né, o nome. Windows Hello. Já aparece aqui, ó, Windows Hello for Business, né, no Browse by Category. Ele vai aparecer aqui as categorias, tá? Tem que tomar muito cuidado, tá? A maioria das políticas são para dispositivos, tá? Então, quando você for procurar aqui, marca somente as que estão em usuário, porque nós colocamos a opção de usuário, tá? Então, user hello, user upcase, tá aqui por user, especial caracteres, requerir device,
pin history, mínimo, máximo, tudo eu tô colocando user, né? Data de expiração, enable pin recover, basicamente é esse aqui, acho que dígitos, deixa eu ver o que é essa opção. Se você configurar essa política para quer que o usuário tenha um mínimo, o valor 2 corresponde para desabilitar. Essa aqui não vai precisar habilitar. Vou deixar só essas opções aqui. Perfeito. Primeira coisa, deixar o Windows Hello for Business aqui habilitado, né? Dar um true nele. Por quê? Se você passar o mouse aqui, ele fala: o Windows Hello for Business é uma alternativa, um método de você fazer o login. Ou seja, pelo fato de você ter desabilitado, tá? Lá no Tenet, né, padrão, aqui você está forçando, ele vai dar prioridade para o que você está habilitando, tá? Uppercase, ou seja, você quer permitir que tenha letra maiúscula? Sim, eu quero que permita. Eu não quero que seja requerido, ou seja, forçar para o usuário ou bloquear. Caractere especial, eu coloco que é permitido usar caractere especial no PIN. E aqui em Require Security Device User, tá? Ele está aqui em false. Se você passar o mouse aqui, né? Ele fala que é um Trust Platform que provém. Então, se seu computador, tá, não tiver TPM, você deixa aqui falso, porque senão ele não vai habilitar o recurso do Windows Hello, tá? Ele vai deixar com problema lá, não vai deixar essa opção para você. Tá? Como eu sei que meu computador, o notebook que eu estou fazendo o teste aqui, ele tá com TPM 1.2, vai dar erro, eu vou colocar false, tá? Mas se for TPM 2.0, pode colocar aqui, ligar essa funcionalidade que aí ele habilita o processo sem maiores problemas, beleza? Pin History. Vamos deixar 0, se essa política já é configurada como 0, não irá armazenar, para o usuário não ter que ficar trocando ali a senha. Qual que é o mínimo do PIN? Vamos colocar 6 e o máximo 15. Permitido caixa baixa, sim. Expiration User, deixa eu ver aqui. Quanto tempo se você configurar, o PIN nunca vai expirar. Então, aqui eu já estava colocando que não lembro o histórico de senha. E aqui eu estou falando que é para senha não expirar mesmo. E Enable PIN Recover. Vamos dar um True aqui, né, para ele permitir a recuperação. Se der qualquer tipo de problema, o usuário será capaz de recuperar, tá? Então, essas informações aqui são importantes você configurar. Depois de estar habilitado, simplesmente vamos dar um Next. Scope Tags, vamos deixar aqui o Default. Vamos clicar aqui em Next. E aqui em Assignment, em vez de colocar adicionar ao users, porque nós configuramos somente política de usuário, eu vou colocar aqui adicionar groups. Pegar aquele grupo de Intune, especificamente, ó, Intune Lab Users. Select. Ele já fala aqui que só tem um usuário nesse grupo. Tá certinho. Dou um Next. Next. E Create. Ou seja, eu acabei de criar uma política do Windows Hello for Business para permitir somente um único usuário. Os demais, na hora que estiver fazendo o primeiro logon, não vai pedir, não vai ficar de forma forçada para cadastrar um PIN, tá? Então você consegue fazer de forma granular. Deixa eu dar um refresh aqui. Ele tem que aparecer o nome da política aqui mesmo. Ó, Windows Hello for Business, conta associada. E aí o que nós temos que fazer? Vim aqui no equipamento, clicar aqui em Settings, Accounts, Access Work in School, expande aqui, né, gerenciado por aqui treinamentos,
info e vamos forçar aqui a sincronização. Esse processo ele pode demorar um pouquinho, tá? Para ser sincronizado. Então vamos aguardar alguns minutos aqui para ele aplicar. Bem, pessoal, passou mais ou menos uns 10 minutos, né? 15 minutos, que é o tempo mais ou menos, por mais que você fica tentando forçar a política, tá? Vamos dar uma olhadinha para ver se aplicou. Sempre falo para vir aqui dentro de Configuration, clicar na política e ele vai aparecer um report aqui, se aplicou ou não. Ó, apareceu um com sucesso, tá? Você pode clicar aqui em Device Assignment Status. E, na verdade, não é nessa opção aqui, é Per Search em Status, que ele já vai aparecer para não precisar gerar um relatório. Ele iria... ainda não... Fala que pode demorar até 20 minutos para trazer o relatório. Então deixa eu até mostrar em outro lugar. Clicando aqui no próprio dispositivo, Windows Device, clica aqui. Se quiser validar a informação, né? Você vai ter uma opção aqui, ó, Device Configuration. Você consegue ver todas as políticas que está sendo aplicado para esse dispositivo, né? Ele aparece aqui, ó, com o usuário logado, Sets Catalog com sucesso, beleza? Então, vamos ver se isso vai ocorrer agora de forma correta. Vou dar um sign out aqui. Bem, fez o logoff aqui e eu vou tentar agora sim fazer o login e confirmar, né, se vai aplicar o Windows Hello for Business. Lembrando que se aplicar o Windows Hello for Business, ele pede aqui no momento da inicialização, igual eu havia mostrado para vocês anteriormente, tá? Então vamos colocar aqui a senha. Bem-vindo. Ele vai fazer o login. Eu poderia ter colocado o e-mail, né, completo, mas aqui, como foi o último usuário que fez o login, eu já posso validar essa informação. Lembrando que a gente colocou somente um usuário, né? Ó, e agora sim ele pede para configurar o Windows Hello for Business, né? Então eu vou colocar aqui, ó, sim, eu quero configurar. Ele está pedindo para configurar o fingerprint aqui. Eu vou dar um skip for now, só quero configurar o PIN. Ok. Ele está pedindo aqui para eu aprovar o MFA. Então, deixa eu aprovar aqui. Número 47. Perfeito, aprovado. Ele pede para eu configurar um PIN. Lembrando que tem que ser aquela sequência de 6 dígitos, né? Eu poderia colocar letras e símbolos se eu quisesse aqui. Vou colocar só número. Vamos ver se ele vai aceitar, que a gente tinha colocado, né? Que poderia aceitar. Ok. Perfeito, ó, você configurou seu PIN com sucesso. Perfeito. Já está configurado. Se eu fizer um logoff aqui, sign out, ele vai fazer o logoff e só mostrar para vocês, quando é habilitado o Windows Hello for Business, o usuário tem duas opções de acessar, né? Seja pela senha ou pelo PIN. Pelo fato de ele ter configurado o PIN passa a ser o padrão, tá? Na hora da configuração. Então, ó, ele fez logoff aqui, ó, ele já pede aqui o PIN. Ou eu posso clicar aqui em Sign in Options e fazer o login com a senha, que aí é a minha senha do e-mail, tá? Eu vou colocar aqui com o PIN só para ver se a gente tá funcionando. Ó, perfeito, né? Ele fez o login, não preciso nem dar o Enter. Vocês viram que tinha uma opção embaixo, I forget my PIN. Aí é só clicar, né? Se o usuário esqueceu, ele vai pedir ali o Authenticator para validar. E aí sim você consegue trocar o seu PIN.
Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, galera, como é que configura o Windows Hello for Business. Eu mostrei de forma granular, né, a forma que também é possível fazer, ao invés de utilizar para o Tenant completo, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima e um grande abraço!